observa a palavra, percebe que nós estamos indo para aquilo que o Senhor Jesus falou lá no livro de Mateus capítulo 24, 36, que Jesus falou que igual os dias de Noé, comia, bebia e dava-se casamento. E cada dia que nós estamos passando, que nós observando é que o mal ele tem cercado, que a perseguição, ela no nosso país, ela tem crescido gradualmente, ela tem crescido a perseguição cada vez mais. A perseguição ela tem crescido. E nós temos que estar preparados para nós enfrentarmos o que está para acontecer. Amém? Aqui nesse texto em 2 Reis, capítulo 13, você vai ver aqui que esse texto vai falar sobre a misericórdia e vai falar sobre fé. Fé. Essa fé constante, não uma fé volúvel, não surfar na fé quando as coisas, Edmilson, está andando, como as coisas estão fluindo, quando as minhas coisas estão tudo dando certo. Aí eu falo para mim assim: Marina, eu sou homem de fé, porque as coisas estão fluindo e as coisas estão se encaixando da forma que eu gostaria que acontecesse. Mas esse texto aqui, eu não tinha lido ele como eu li essa semana, porque na oração Deus me fez lembrar desse texto, o Espírito Santo me fez lembrar desse texto aqui. 2 Reis capítulo 13. Aqui vai falar de uma família real. Família real e as suas escolhas, conhecendo o eterno, conhecendo o divino. Tem hora que nós se comportamos como eu e você não conhecesse o eterno e o divino. Nós se comportamos de forma que achamos que Deus, Ele não é aquele Deus que corrigia o seu povo no passado, porque nós estamos firmados na graça, vivemos a graça, pastor. Esquecemos que Deus é justiça, esquecemos que até para o Senhor tem limites. E com essa família real nós vamos observar que Deus, a misericórdia operou muitas vezes na vida dessas famílias aqui, mas sempre essas famílias escolheu viver o mal. Está aqui, no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Joacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. E ele fez que o Senhor reprovava, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, levar a Israel a cometer pecados, levar a Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Por longo tempo eles os manteve sob o poder de Arziel, rei da Síria, e do seu filho Bel-Hadad. A história aqui é muito grande. Esse rei aqui, Arziel, que quando você vai ler em 1 Reis 19, que quando Elias estava sendo perseguido por Jezabel, estava dentro de uma caverna, e Deus, Rogério Bono, foi pegar o profeta lá dentro da caverna, e disse assim: o que faz aí? Olha aqui para mim, isso é forte, o que faz aí?
Porque a perseguição estava tão grande em Samaria, a idolatria, a apostasia, a guerra espiritual estava tinindo, igual nós passamos. Você tem que entender que você passa uma guerra espiritual muito grande, porque o diabo, ele quer destruir a tua casa, ele quer destruir o seu casamento, ele quer destruir a sua empresa, ele quer destruir tudo que você tem, porque o diabo, ele tem inveja daquilo que o Senhor constituiu para um propósito. Ouça, Deus, ele constituiu um propósito para a tua casa, para a sua vida. Eu falei para o pastor hoje, ele ligou para mim, pedindo conselho. Eu falei, Deus colocou você nessa cidade, Deus colocou você nesse bairro, Deus colocou você nessa rua para um propósito. Você tem que entender o propósito que o divino tem com você e com a tua casa. Da mesma forma que Deus, ele tem um propósito com essa geração, Deus, ele tem um propósito da tua casa. A Bíblia diz aqui em 1 Reis 19, versículo 15, que quando Deus tira o profeta Elias da caverna, porque Elias estava magoado, porque a perseguição era ferrenha. Ele tinha no seu coração que só ele tinha escapado da mão da rainha. Mas não, aqui no versículo 15 nós vamos observar que Deus agora, que quando ele chega em Deus, fala assim, olha, eu não sou melhor que meus pais, eu não sou melhor que ninguém, eu não aguento mais esse ministério, eu vou parar por aqui. E Deus fala assim, não rapaz, coma um pouquinho, vem Kátia, come, bebe água e vai andar, porque ainda tem uma caminhada longa para você. Mas só que ele estava tão enraizado, aquela amargura no coração do profeta Elias, estava enraizado, ele vendo a situação, porque você sabe que é o pior na nossa vida, na caminhada da fé, João, é quando a gente começa a olhar com o olhar natural. É quando você começa a olhar com o olhar humano. Nós que estamos na fé e caminhamos, não por vista, mas por fé. Paulo, ele é bem claro na segunda carta a Coríntios 5:7, que nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Você vive por aquilo que você não vê. A dificuldade de muitos é a incredulidade que impede ele alcançar aquilo que Deus propôs para ele, porque os olhos dele estão fixados naquilo que ele vê, não no propósito que Deus designou para ele. No capítulo 15 você vai ver aqui que Deus dá uma ordem ao profeta Elias. Você vem cá, tá bom, você não quer mais, tudo bem, você agora vai pelo caminho por onde veio, vai para o deserto de Damasco. Chegando lá você vai ungir Aziel, rei da Síria. E depois quando você ungir Aziel, rei da Síria, você ungirá também Jeú, filho de Nissi. Olha o que ele está falando. E depois você vai ungir Eliseu, a profeta. Porque ele não queria mais batalhar, ele não queria mais lutar. Porque você tem que entender que a luta, ela não é carnal. Nesses anos todos que eu estou aqui, nessas guerras todas, eu tenho aprendido, amado, que a nossa luta é a circunstância que aconteceu na caminhada para um propósito. E que os meus olhos não tem que estar na circunstância, mas no eterno. Marcos, ele fala em Marcos capítulo 8, 38, que uma alma salva, ela vale mais que o mundo inteiro. Situações que Deus traz para a nossa vida, para trazer maturidade. Ei, maturidade. Maturidade no eterno.
e conseguiu ouvir a voz dele, a Bíblia diz agora aqui, ouça, que ele unge, porque ia começar uma batalha ferrenha, porque a ira de Deus se acendeu contra a família de Acabe. Deus falou assim: mata todos, aquele que escapar de Aziel tem Jeú, e aquele que escapar de Jeú tem Eliseu. Deus queria exterminar, acabar, porque essa família aqui, essa família monarca, ela introduziu em Samaria idolatria, fazendo o povo todo desviar, fazendo o povo tudo perder esperança no Deus eterno. E pelo amor a Abraão, Deus agora levanta esses 3 personagens para começar uma guerra muito grande, que essa guerra se estendeu muito grande. Para você entender aqui, no capítulo 13, mas Deus, ele é misericórdia. E quando você vai lendo o texto em 2 Reis, aí, capítulo 13, sempre houve guerra entre Samaria e sempre houve guerra entre Israel. Só que foi passando os anos, a guerra ela foi se estreitando. Aqui no capítulo 4, versículo 4 diz assim: então Joacás buscou o favor do Senhor, e este atendeu, pois viu quando o rei da Síria oprimia Israel, e o Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou o poder da Síria. Assim os israelitas morreram nas suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados da dinastia de Jeroboão. Ou seja, a guerra estava tão grande, a guerra. Aqui no capítulo 4, a Bíblia diz que Joacás, ele buscou o favor do Senhor. Ele estava em guerra. E nessa guerra, Joacás perdeu o exército. Quando você vai ler a história, só sobrou 50.000 cavaleiros e poucos soldados. Ele estava cercado. E a Bíblia diz que o rei Joacás orou ao Senhor. E quando você vê o texto que ele ora ao Senhor, a Bíblia diz que Deus levanta um líder. Ele levanta um homem para socorrer nesse momento de angústia. E a Bíblia diz que Deus atendeu. Deus levantou esse líder. Deus te levantou, você como líder. Deus levantou você. Você irmão, Deus levantou você na tua casa como líder, para defender aquele território. Para você defender, porque você só tem perdido. Observe, você só tem perdido. Porque nós temos só focado em coisas. Eu vou repetir. Nós achamos, porque nós estamos pegando coisas, tendo coisas, nós achamos que as coisas estão fluindo, que Deus está me abençoando. Não. A partir do momento que essas coisas estão fluindo, estão acontecendo, mas a presença do Senhor não é na minha casa. A presença do Senhor não está na mesa onde eu sento com os meus filhos e agradeço pelo pão, eu agradeço pelo chá e agradeço pela janta. Quando o Senhor não faz parte mais, sabe, das minhas orações com os nossos filhos, e o diálogo desse casa, o diálogo em casa, a fala, não falo mais acerca das maravilhas e que Deus fez e que Deus vai continuar fazendo. Deus levantou você como líder da tua casa, para você dar a sua vida. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor, Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida por nós. Deus colocou você como líder da tua casa.
E você está enfrentando algo muito grande, você não está entendendo ainda. Que o teu adversário está tentando destruir o teu casamento, destruir o teu lar, destruir aquilo que Deus construiu. Olha, observe, até você chegar aqui, o que você já passou. As reparações. Quantas vezes você tentou parar? Não quero mais, eu vou parar por aqui. E setas, em cima de setas, para você abrir mão daquilo que Deus te deu. Você não tem que abrir mão daquilo que Deus te deu. Você tem que enfrentar esses inimigos que estão tentando destruir você. E destruir aquilo que Deus construiu. Enfrentar. A Bíblia diz aqui que o rei, ele se levantou. E ele orou com sinceridade. E Deus levantou um líder. É a sua família. É o nome do Senhor. Você está entendendo? E Deus, Ele te deu esse poder. O Senhor deu esse poder para você. Poder para expulsar os demônios. Poder para curar as enfermidades. Você tem escolha. Você tem escolha. Mas quando que você vai ler aqui, depois que Deus dá esse livramento a ele, a Bíblia diz que ele volta a adorar os bezerros de ouro de novo. Depois que tudo se acalmou, porque Deus trouxe paz a ele. O estrago foi tão grande que Deus fez contra os inimigos que o reino ali ficou em paz algum tempo. Quando o reino ficou em paz, sabe o que ele fez? Foi voltar a adorar os bezerros de ouro de novo. Esse é o nosso problema. Quando as coisas começam a melhorar, eu começo a me desarmar. Eu não leio a Bíblia como que era para ler a Bíblia. Porque, olha, a nossa arma é a palavra. Davi falou no Salmo 1, Salmos número 1 e o versículo 2. E medita nessa lei. Põe Gustavo Henrique. E nessa lei medita dia e noite. Assim será como uma árvore plantada perto de ribeiros de água. No tempo oportuno prosperará. Você consegue entender? Que a sua arma é a palavra. A questão do rei aqui, que ele abriu mão do eterno, ele começou a adorar um bezerro que não podia ajudá-lo. Ele continuou adorando esse bezerro aqui. E você vai ver aqui que o pai dele era Jeú. Quando você vai ler lá aqui na segunda carta de Reis, capítulo 9, que quando Jeú foi ungido, Jeú era general do exército do rei da Síria. Ele é ungido. E o profeta foi lá, ungiu ele e falou assim: seguinte, estou ungindo você e a ordem é exterminar toda a família de Acabe. É para destruir tudo. E você vai ver em 2 Reis capítulo 9, capítulo 10, você vai ver esse homem, esse general, esse rei destruir tudo. Ele matou todos os ministros de Baal. Ele fez uma reunião, ele mandou uma espada em todo mundo. Acabou com tudo. A questão toda, que quando você vai ver no capítulo 9, no final do capítulo 9, Deus fez uma promessa para esse rei Jeú aqui, que até a 4ª geração dos seus filhos seria rei. Ele foi rei, Jeoacás foi rei, Jeroboão II era filho dele, foi o rei mais próximo que teve. Só que a questão toda desses reis aqui, Jeoacás e Joás, Jeoacás, Jeroboão II e Zacarias foram reis
do reino do norte. Porque a palavra de Deus não volta atrás. Amém? Deus, Fernando fez uma promessa para ele, que a família dele, até a 4ª geração, seria rei. Aquilo que Deus falou, ele não volta atrás naquela palavra que ele deu. Deus não volta atrás. E Deus fez uma promessa para Jeú, que os seus filhos seriam rei. E Deus cumpriu com a promessa dele. Aquilo que Deus falou, não volta atrás. A promessa que Deus falou, não volta atrás. Aquilo que Deus falou, no tempo oportuno, as coisas vão fluir, vão acontecer, como tem acontecido na vida de vocês. Eu vou lembrar aqui um pouco. Eu lembro quando a Aline não podia gerar, que a médica falou: ó, tem cisto assim, assim tem cisto, não pode, não pode, não pode. E Deus falou: vai nascer. Se não tivesse cuidado, ia encher a casa. Quando Deus fala, Ele cumpre com a palavra dele. Eu lembro quando Deus falou para mim que ia me dar um filho, e o primeiro filho seria homem. Olha só a palavra do profeta. Quando eu fui fazer ultrassom com a pastora, a médica perguntou: já sabe o que é? Eu falei: já sei, é homem. Porque Deus tem me dado a palavra dele. Deus tinha me dado a palavra dele. E na hora que ela colocou o ultrassom, é homem. Você tem que entender: passe o que você passar, esteja aonde você estiver. Fernando, situação que você estiver enfrentando, tem uma palavra de Deus sobre a tua casa e sobre a tua vida. Se tu permanecer em Deus e Deus permanecer em você, vai cumprir a boa palavra de Deus que Deus falou para você e para a tua casa. Pastor, a questão toda é tempo. Porque quando nós começamos a olhar para o tempo, a gente ficamos, sabe, com ansiedade e queremos que as coisas fluam e aconteçam rápido. Tempo é difícil, dói nos ossos. Você quer tomar decisão precipitada, igual eu já tomei muitas vezes. Você tenta ajudar Deus, como Sara ajudou a Deus, né? Trouxe um problema muito sério. A gente tenta acelerar algo que é determinado por Deus, que é no tempo de Deus. Porque quando chega o tempo de Deus, determinado por Senhor, ninguém, amado, vai impedir. Ninguém. Eu lendo esse texto aqui, eu observei que o controle e o poder que manda é Ele, ponto final. É Ele. Amado, quando você vai lendo essa história aqui, você vê a misericórdia de Deus. Ele voltou aos bezerros, adorar aos bezerros. E o seu filho agora assume o reinado. Ele morre e o seu filho aqui assume o reinado. Está aqui, ó, no versículo 7. De todo o exército de Joacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jocás, os seus atos todos que realizou, está escrito no livro de Crônicas. Olha só, dos reis. E agora quem assume é Joás. E quando Joás assume o reinado, ele segue os mesmos passos do seu pai.
Deus levanta Eliseu. Interessante que nesse texto aqui você vai ver o poder de Deus. Eliseu estava para morrer. Estava em casa, Rogério Bono, para morrer o profeta. E a Síria estava destruindo tudo, acabando com tudo. Olhe como Deus, ele é tremendo. O Deus que você serve, o Deus que você escolheu. O texto vem dizer agora que o profeta, ou seja, que o rei vai fazer uma visita para Eliseu. Está aqui, ó, no versículo 12. Lê do 14. Ora, Eliseu estava sofrendo de uma doença, da qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo. Curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel. Ele falou assim: o que vai ser de nós agora? Você está morrendo. Ele falou assim: olha, você é poderoso, Deus é com você. Nós temos que entender o Deus que nós servimos. Deus, ele não abre mão dos seus. Deus não abre mão do propósito que Deus tem para você. Porque Deus estabeleceu um propósito para você nessa cidade. Nenhum bairro onde você entra, numa casa que você entra. Quando você entender isso, você vai ver a importância do ministério que Deus tem na sua vida, que você não dá valor, que você não valoriza, que você tem as ferramentas e você usa relaxadamente aquilo que Deus deu e aquilo que Deus propôs para você. De meio de uma multidão de brasileiros, Deus escolheu você para algo grande e poderoso. Algo que pode mudar uma casa, algo que pode mudar uma rua, que pode mudar uma cidade. Porque Deus confiou em você talentos. E Deus e o Espírito Santo preparou você para esse momento, para essa guerra. E você não está nem aí. Está igual Sansão, levando aquilo que Deus deu relaxadamente. E Deus vai cobrar isso de cada um de nós, porque nós estamos em guerra, e a guerra não acabou, e a guerra continua. Oh, pastor, continua, porque a nossa luta é contra o mundo espiritual. Olha para o nosso país, olha para as pessoas que estão perto de você, olha as pessoas que convivem com você. Você não tem misericórdia de pessoas, você sabe que está indo e está morrendo, está indo para o inferno. O que o rei via em Eliseu era tudo isso aqui. Eliseu, tu está morrendo, tu é o exército, tu é os carros. O que nós vamos fazer agora? O rei estava reconhecendo Deus na vida de Eliseu. Bem-aventurado é se a sua família, quando estiver em desespero, pegar o telefone e ligar para você: ore por mim, socorro. Sabe por quê? Ela está vendo o divino na tua vida, está vendo Deus na tua vida. É isso que as pessoas têm que ver em nós. Deus, o Deus que ainda cura, o Deus que ainda liberta, o Deus que transforma. É o mesmo Deus. O Deus que você vai orar e ter a certeza que Ele fala, porque Ele fala. Ele fala. E nós vivemos com medo, acuado. Medo, ficamos travados.
Não conseguimos ir mais além, porque nós somos limitados. Sabe por quê? Porque vivemos longe de Deus e seguimos Deus de longe. E depois nós perguntamos: oh Deus, o que está acontecendo? Vou repetir. Meu pai, tu é como os carros e os cavaleiros de Israel. Eliseu disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. E pegou um arco nas suas mãos. E disse: abre a janela que dá para leste. E o rei fez. E Eliseu declarou: esta flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória do Senhor sobre a Síria, você destruirá totalmente os amorreus e Efecá. Olha só a palavra tem poder. Pastor, você sabe ouvindo isso aqui? Como Deus falou comigo. Amado, Ele mandou abrir a janela com uma palavra profética. Pega a lança, ou seja, pega a flecha, vai ao leste, olha para Samaria. Pois que eu falo a importância da palavra na tua casa, de você discipular os seus filhos na palavra. A palavra tem poder. A Bíblia manda a gente discipular os seus filhos. Discipule os seus filhos, pregue os teus filhos, ensina os seus filhos na palavra. Porque quando ele estiver na escola, na hora que ele estiver na escolinha ou na creche, onde ele estiver, ele vai lembrar daquilo que você discipulou eles. E ele não vai temer, porque ele vai lembrar do Deus do pai dele, Deus do avô dele, Deus do trisavô dele. Ele vai lembrar de Deus. Então não tenha medo. Por isso que Paulo falou em Romanos 8,31: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem que entender que Deus é por nós. Deus é a favor daqueles que o temem. Deus é a favor daquele que permanece no caminho. Deus é o favor daqueles que buscam Ele. Abra a janela. Aqui, isso aqui que é tremendo. Ele diz: abra a janela que dá para leste e atire. Você sabe, sempre Deus usou objeto para manifestar o poder dele. A Bíblia diz que a terra era boa, mas a água era amarga. Está lá em 2 Reis. Alguém chegou em Eliseu e disse: Eliseu, a cidade vai acabar. A cidade vai acabar porque tem terra, mas não tem água. E a Bíblia diz que Eliseu pegou uma bacia com sal e foi até a fonte. Foi até a fonte e ali ele orou. E a Bíblia diz que a água que era amarga tornou-se doce. Aleluia. Deus estava no cajado de Arão quando floresceu. Deus estava no cajado com Moisés quando Moisés tocou nas águas. Êxodo 14:16, a Bíblia diz que o mar abriu no meio. Deus estava na capa de Elias quando Elias foi levado, a capa caiu na mão de Eliseu. Lá em 2 Reis capítulo 2, a Bíblia diz que ele pegou a capa, ele bateu no Jordão. Aonde está o Deus de Elias? E bateu no Jordão, e o Jordão abriu. Deus estava na queixada de jumento fresca quando Sansão destruiu seus inimigos, matou 1000 soldados.
Deus. Alguém cobrou imposto para Jesus. Que? Estão cobrando imposto, Jesus. Ah, estão cobrando? Pega um anzol, vai lá no rio. Que? Vai lá. Vai pescar. Pescar? Não estou entendendo. Eu tenho que pagar o imposto. Vai pescar? Vai pescar. Pegaram o peixe. Abre o peixe aí. E estava lá um denário para pagar o imposto. É o Deus que você serve. Isso era um símbolo. Para assim, olha, quantas flechas ele lançasse, era o livramento que Deus ia dar para Israel. Olha só a questão da fé. Amém? A fé dessa família oscilava a fé. Desde o seu avô Jeú, a Bíblia diz que ele destrói os seguidores de Baal. Ele acaba com tudo, mas no final Rogério acaba ainda adorando o bezerro de ouro. Aí vem o seu filho Acasias. Acasias também era seguidor dos bezerros de ouro. Quando apertava, estava perdendo tudo, ele foi lá. Deus, pela sua misericórdia, Deus deu livramento, Deus deu vitória. Você está entendendo? Mas assim ainda estava agarrado no bezerro de ouro. Aí vem o filho. Aí vem o seu filho agora. Já viu o neto? O neto fez a mesma coisa que o pai e que o vô. Por isso a questão da palavra. Que quando você discipulou o teu filho acerca da palavra, do verbo. E no princípio é o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo é Deus. Todas as coisas foi feito por meio dele e para ele. Ouça, Jesus, ele é autossuficiente nessa igreja. Jesus Cristo, ele é autossuficiente. Eu já falei, vou repetir. Eu não preciso ver Jordão abrir, Mar Vermelho abrir, cego ver, morto ressuscitar, acontecer algo extraordinário para acreditar que ele é o suficiente, que ele é Cristo, que ele é Jesus de Nazaré, que veio, morreu, ressuscitou e deu vitória para mim e para você, que é a salvação. Ele é autossuficiente. As pessoas ficam atrás de feitos grandes, de glória, mas quando vê, está igual o sepulcro caiado, igual o vale de ossos seco. Olha só, a Bíblia diz que ele só lança 3 flechas. Aqui o 18. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Aqui era a vitória dele, Ossuelo, para acabar com o restante da Síria. Você tem um santuário na tua casa, que você pode guerrear em favor dos seus, do teu pai, da tua mãe. E dessas dúvidas, tá aí, você está cheio daqui, você está aqui cheio de dúvida, querendo fugir, querendo correr. Vai correr para onde, meu filho? Vai se socar entre da multidão? Vai ser mais um lá? Vai ser mais um? No meio da multidão? Mais um? Não seja mais um, faça a diferença. Seja aquilo que Deus propôs para você, aquilo que Deus gerou no teu coração. Pastor, Deus é com você. Você não entendeu que você está de pé ainda, está vivo porque Deus é com você. Você não entendeu ainda que tu está respirando? Você acordou hoje porque Deus tem um projeto na tua vida. Olha onde Deus tirou você, cara. Pensa só um pouquinho. Tem hora que eu estou em casa, eu começo a pensar onde eu estava. Eu falei, meu Deus, Jesus, eu chegar até aqui, os 50, eu vou fazer 52 anos. Quantos no meio do caminho morreram? Quantos amigos meus morreram? Milhares morreram. Mas
Mas milhares morreram, eu estou aqui. Porque eu escolhi Cristo, escolhi seguir o caminho dele, escolhi o caminho do meu pai escolheu esse caminho de Cristo. E Deus, você escolheu esse caminho, então seja fiel àquilo que você escolheu, então morra por isso, pregue, viva isso. Amém? Não deixe que as coisas influenciem você, para você parar, para você desistir daquilo que Deus colocou na tua mão. Você pode fazer mais, você pode ir mais um pouco. Posso, pastor? Pode. Deus tem muito mais para fazer, mas não fique só olhando com os olhos naturais. Eu lembro, eu orava lá no Adriano, porque muitos anos orando lá com o Adriano, ia pouca moto. Você lembra, Adri? Pouca moto ia. E eu orava, eu via aquele mundo de moto chegando. Eu falei assim: Adriano, vai chegar, fique em paz. Está ali no meio do caminho, vai destravar tudo e vai chegar. Isso, fiquei muitos anos com o Adriano orando. E um dia o Adriano chegou e disse: pastor, será que vem mesmo? Eu falei: vem. Vai vir. Fiquei muitos anos lá orando. Adriano perdeu casa. Adriano tem uma casa que era para morar, perdeu a casa. Levaram a casa do Adriano. Tem uma motinha, tadinho, para trabalhar, levaram a moto. Você lembra? Levaram tudo. Ele lá, eu falei: permanece, que Deus vai mudar a situação. Depois de tantos anos, hoje você vai na empresa lá, vai lá na empresa que você vê. Tem hora que você tem que fazer assim, ó, para entrar. E tanta moto que tem lá para arrumar. A permanência. Deus não é mentiroso. Você está olhando para você: não, pastor, eu não sou capaz. Quem falou para você que você é incapaz? Você é capaz. Foi Deus que escolheu você. Foi Deus que levantou você. Foi Deus que colocou você de pé. Deus propôs para você esse ministério. Então honre o ministério que Deus te deu. O que é, pastor? Honre aquilo que Deus te deu. E seja fiel àquilo que Deus te deu. Porque você sendo fiel àquilo que Deus colocou nas tuas mãos, Deus vai ser fiel a você. Porque você está sendo fiel a Deus, a palavra que Deus deu para você. Não é porque as coisas estão estreitas, as coisas estão difíceis, que Deus te abandonou. Não, é tempo. Oh glória. Ao 19, o homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. 5 ou 6 vezes. Mas ele só golpeou 3 vezes. Porque as 5 ou 6 vezes era o confronto que ele ia ter com o exército da Síria, ia destruir os seus inimigos. Mas a fé dele foi 3. Porque ele não enxergou. Esse é o problema das pessoas. Eu lembro lá de Marcos capítulo 9, o versículo 24. O pai falou para Jesus: oh Senhor, ajuda na minha incredulidade. Porque a dificuldade de Israel era o coração duro. Dureza de coração. A dureza de coração, você sabe que ela vai causar incredulidade. Que ela não consegue deslumbrar o que Deus está fazendo. Olha vou repetir: olha a sua vida. Olha a sua vida. Vê a tua vida. Olha o que você vivia. Marina, olha a vida que você vivia, Marina. Você lembra? Hã? Como que abandonaram? Você lembra? Qual é o nome daquele negocinho, Marina? Como que é, Rogério, aquilo que pega a oferta? Marina vivia com a salva, Marina. Você lembra do aperto? A gente só fica firme quando o bicho está pegando. Hã? Você lembra a fase que você passou naquela padaria, Rogério? Hã? Que fase difícil.
Vou vender, pastor, vou vender. Você vai vender nada, rapaz. Não, pastor, vou vender. Eu vou abrir uma empresa de biscoito. Eu falei, você vai, que negócio de biscoito, rapaz? Deus chamou você para fazer biscoito, Deus chamou você para fazer pão. Toda vez a hora naquele homem era essa guerra. Vou vender, vou vender, vou vender. Eu lembro quando o Rogério entrou nessa igreja, duro, endividado até o teto. Andava na moto da sogra, né? Tem que lembrar, né? Andava na moto da sogra. E aqui nesse altar, Deus me deu uma palavra profética. Deus vai te dar uma padaria. Ele olhou assim para mim, igual o Adriano, quando Deus falou que ia dar empresa. Mas como? Ah, glória! Como? Deus é bom. É em junho. Como Deus é bom, Júnior. Deus é poderoso. O problema desse rei, o problema aqui de Joás, é o problema dos pais, que era incrédulo, que era idólatra. Na hora que foi para exercer a fé, tá, ó. Fé, ela é permanente. Eu sei que tem situação que nós passamos e estamos enfrentando, que a gente olha assim, meu Deus, amado, por isso que Paulo falou isso em Romanos capítulo 5, versículo 3, a esperança. E ele fala sobre a experiência. Vocês já passaram. Você passado e você viu a mão de Deus poderosa agindo na tua vida. É o mesmo Senhor, é o mesmo Deus. Então eu tenho que permanecer no propósito de Deus. É Deus que leva, é Deus que traz, é Deus que abre, é Deus que fecha, é Deus. É o Senhor que faz. E Deus tem a sua forma de tratar comigo e tratar com você. Tratar com o teu caráter, com o meu caráter. Entendeu? Deus vai tratar com o meu caráter, com o seu caráter, para Ele forjar aquilo que Ele tem que forjar. E o profeta ficou irado. E falou, você poderia acabar com tudo agora. 3 confrontos que ele teve com a Síria, ele venceu. Mas depois viraram o servo da Síria, porque teve a oportunidade na palavra profética do profeta. A palavra tem poder. Amém? Ah, minha casa, a sua casa é uma benção. Ai, meu marido, seu marido é uma bencinha. Ah, minha esposa, sua esposa é uma bencinha. Ai, o meu filho, oh glória, é um bencinho o teu filho. É benção. Aquilo que Deus fez, Ele vai continuar fazendo. Você sabe, eu olho para vocês, eu vejo um campo. Um campo que olha assim, Rogério, as terras fogem do meu olhar. Aquele pasto. E lembra desse pasto, Deus me mostra assim, sabe, uma lagoa, ou que água limpa, enorme, muitas árvores. Eu vou falar para você, é como aquela palavra, coloca aí o Gustavo Henrique, Jeremias 29, o versículo do 13, é 29 e 13. Nós encerramos. Israel estava cativo, e a palavra do profeta para Israel é falar assim, ó, case, construa suas casas, porque se eu vou ficar aí um tempo. Colocou? Põe aí. Mas Deus deu a palavra, usou o profeta Jeremias, usou a palavra, disse assim, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Qual o 14, Gustavo? Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativo,
Eu reunirei todas as nações e todos os lugares para onde eu dispensei. Eu trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor. Deus tem plano de bem, não de mal. O plano que Deus tem para nós. Coloca o 12, Gustavo, 10 e o 12. O que Deus tem para mim e para você é plano de bem, não de mal. Pastor, ore, continue orando, leia a palavra, não abra mão da palavra. Venha na sexta-feira ler Bíblia. Se interesse para as coisas divinas. Pastor, as suas coisas, Deus tem cuidado das tuas coisas, você tem prosperado. Olha como é na tua vida, olha como é a tua vida hoje. Deus tem abençoado as suas mãos. Aonde você coloca as tuas mãos, Deus abençoa. Um dia eu estava lá no meu trampo, e o cara estava com um motão, o Adriano, grandão. Eu falei para ele, quanto essa moto? Ele falou assim, pastor, 45 mil reais. Eu falei, rapaz, tem um amigo meu que ele pega essas motos e ele arruma. Qual que é o nome dele? Eu falei, Adriano da Aeromoto. Eu falei, conheço. Deus, ele é bom. Deus, quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. Aí ó, assim diz o Senhor, quando se completarem 70 anos na Babilônia, eu visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazer de volta para esse lugar. A promessa de Deus, ela é fiel. Amém? Se põe em pé. Aleluia. Deus, ele não abriu mão de você. Amém? Deus, ele tem cumprido a bom propósito na tua vida.